Este é o podcast Arcai, um programa da Cátedra Unesco Arcai da Universidade de Brasília. Cada episódio é dedicado a uma personagem que marcou a história do pensamento antigo. O personagem de hoje é Dionísio I de Siracusa e nossa convidada é Maria Beatriz Borba Florenzano, professora titular de Arqueologia Clássica e coordenadora do Laboratório de Estudos de Cidade Antiga, LABECA, da Universidade de São Paulo. Eu sou Gustavo Gomes e junto comigo para essa entrevista tenho Gabriele Corneli. Olá, Gabriele. Olá, Gustavo. Olá, Beatriz. Além da Fernanda Pio, que está na produção. Saudações a todos que nos ouvem. Seja bem-vinda, Beatriz. Obrigada. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Muito divertido em tempos de pandemia. Muito obrigado, Beatriz, por estar conosco. É realmente um prazer. Na verdade, nós queremos muito, antes de falar de Dionísio I, que também é uma personagem, vou te contar, né? Uma personagem realmente. A gente queria um pouco saber de você, assim, da Beatriz. Conta um pouco para a gente da tua trajetória acadêmica, como é que você se interessou por arqueologia, pelo mundo clássico, se esta foi a sua primeira paixão, você sempre quis ser arqueólogo, enfim, alguma coisa um pouco da tua trajetória, se você puder. Obrigado. Oi, Gabriele, é o seguinte, a minha trajetória eu tenho vários percursos. Meu pai trabalhava nas Nações Unidas, eu viajei muito de criança e eu morei há 5 anos no Peru, em Lima. E no Peru é assim, você tem um sítio arqueológico atrás da sua casa. E eu me interessei desde menina, desde os 10 anos, 12 anos, por fazer arqueologia. Quando eu retornei ao Brasil para fazer a faculdade, em 69, primeira coisa, eu fui fazer História e me aproximei do Museu de Arqueologia e Etnologia, onde eu trabalho até hoje. Fui monitora e percebi que lá tinha uma coleção de arqueologia pré-colombiana de peças vindas do Peru. E me interessei por fazer a pós-graduação em arqueologia peruana, pré-colombiana. Entretanto, não foi impossível, porque não tinha ninguém que pudesse me orientar. As peças estavam guardadas no museu, mas não tinha ninguém que pudesse me orientar, que ser meu orientador. O diretor do museu, o professor Upiano, então ele me sugeriu, por que você não faz arqueologia mexicana? E, de fato, todo o meu treinamento inicial durante a graduação foi no México. Eu fui escavar em sítios maias por 6 meses, 3 meses uma vez e 3 meses outra vez, no México. Retornando ao Brasil, continuei com o mesmo problema. Eu continuava sem um orientador para a pós-graduação. E naquela história, aquele impasse, o professor Upiano me falou, faça então arqueologia brasileira. Também fiz um treinamento na Amazônia, com o professor Upiano, mas não me entusiasmei, não sei por quê, por algum problema, talvez da equipe, que era uma equipe complicada, e eu fiquei um pouco desiludida com a arqueologia da Amazônia, e foi quando a professora Raiganush Sarian me sugeriu, faz o curso de grego lá das letras, vamos fazer arqueologia da Grécia, tem um monte de peças aqui no museu, você pode estudar, por exemplo, as moedas. E eu mergulhei de cabeça na Grécia e eu não me arrependo nem um pouco. Né? Eu trabalhei com moedas no mestrado, em numismática, a professora Raiga começou a minha orientação, e depois, no doutorado, eu fui para a Bélgica e fui orientada pelo professor Tony Hackens, de Louvain. E foi assim que tudo começou. Né? Então, depois eu fui, antes mesmo do doutorado, eu fui contratada pelo museu, onde eu já era monitora e estagiária de pós-graduação. Em 79, eu fui contratada como arqueóloga pelo museu, depois fomos reconhecidos, todos os arqueólogos fomos reconhecidos como docentes da Universidade de São Paulo, e sei lá, montei o LABECA, porque a minha especialidade, a numismática, não é todo mundo que gosta, sabe? Porque é muito, muito detalhe.
é muita minúcia. Certamente, é muito pequenininho, né? São muito pequenininhos objetos, né? Precisa ter temperamento. Então, Fantástico. Vários alunos meus começaram a trabalhar com numismática e, no meio do caminho, pediam para mudar de tema. Então, daí surgiu a ideia de montar o laboratório, que é um laboratório que tem uma temática bem ampla, que é a cidade antiga, a cidade da Grécia, onde se encaixam também a numismática, mas se encaixam estudos sobre espaço, estudos sobre arquitetura, estudos sobre as redes, a política, o aproveitamento econômico feito pela cidade, e assim a gente foi crescendo, e eu acho que nós juntamos muitos alunos, e para mim foi muito gratificante ter coordenado o Labeca desde 2005 ou 2006, e reunido toda essa gente interessada nos estudos do Mediterrâneo, no Mediterrâneo Antigo. Beatriz, a gente já falou um pouco do Labeca. Eu devo dizer que de fato o Labeca é referência nacional e para além das fronteiras brasileiras dessa discussão sobre a arqueologia da Grécia Antiga, e mais do que isso, história mesmo, né, da cidade, etc. Eu queria te fazer uma pergunta. Nessa tua trajetória, que começou, digamos assim, pela arqueologia do mundo ameríndio, mais em geral, e chegou na Grécia, como você se vê neste momento enquanto uma arqueóloga que estuda lá a Grécia, mas que está situada na América Latina? A minha pergunta tem um pouco a ver com esses desafios de uma arqueologia pós-colonial, por exemplo. Como é que você vê a tua situação? Você percorreu esses espaços todos também na tua vida, né? Olha, é bastante interessante, né? Porque como arqueólogo clássico, ou arqueólogo que se ocupa de Roma, da Grécia, da Fenícia, dos fenícios, ou dos celtas, como tem também no Rio de Janeiro a professora Adriene, nós estamos na província, né? A dificuldade para participar de uma escavação no Mediterrâneo é enorme, começando pela dificuldade financeira, né? Mas é a dificuldade dos direitos de acesso, né? Da compra de direito de acesso a sítios arqueológicos para poder estudar e tal. Então, neste momento, ou já há uns 20 anos, 30 talvez, a arqueologia clássica se renovou muito, porque também na Europa é muito difícil escavar, é necessário muito dinheiro, muitas autorizações, muita burocracia, né? Muitas coisas relativas às permissões de entrar em propriedades privadas que estão em cima de sítios arqueológicos, né? Toda a questão da salvaguarda do patrimônio. Então, a arqueologia clássica se renovou muito a partir dos surveys e a partir da remanipulação, do reaproveitamento de material já escavado. Então, isso é uma coisa que nos afeta diretamente ao arqueólogo que estuda, que faz arqueologia clássica, arqueologia do Mediterrâneo aqui no Brasil. Então, a gente pode driblar esse aspecto entrando nessa nova linha, na modernidade da arqueologia, né, fazendo surveys, como um que eu fiz também com colegas da Unicamp em Israel, né, e participando de uma ou outra equipe fazendo surveys na Europa, os nossos alunos, sobretudo. Agora, a história da renovação, da revisão, né, das interpretações é muito interessante, né, a história da questão do pós-colonial, é complicado isso, né, a gente agora, nós saímos do estudo da cidade, no Labeca, da cidade, do centro urbano, nós passamos para estudar a Interlândia, né, para estudar o território, os territórios. E em que a gente vai estudar os territórios? A gente entra em contato com as populações com as quais os gregos se articulavam também, né? No caso do Ocidente, os lucânios, os messápios,
na Sicília os sicânios, os sículos, os elímios, e aí os púnicos, e no Mar Negro os citas, as outras populações lá do Mar Negro. Então a gente passa de uma história ou de uma arqueologia que era a arqueologia da polis, localizada na cidade que na historiografia ficou chamada de cidade-estado, para uma arqueologia das redes, para uma arqueologia dos contatos pelo Mediterrâneo. E no estudo dos contatos, aí a gente tem o problema de quem ganhou e quem perdeu, né? Dos vencidos. Hoje a gente está aqui falando da Grécia, nós não estamos falando dos sículos, nós não estamos falando dos lucânios, não é? Exato, exato. Tem uma discussão de como também foi colonizada a visão mesmo da Grécia Antiga, né? Da arqueologia clássica. Exatamente. Muito interessante, muito interessante. Então, é isso que a gente tem que driblar, e é como eu falei nesse meu último projeto, que está no site lá do Labeca, a gente não pode, nesse revisionismo enlouquecido, nós não podemos jogar o bebê junto com a água. Perfeito. E inclusive, gostei muito de você ter falado disso, porque tenho visto também em outras áreas, mesmo na gente que é da filosofia, também as pessoas dando mais atenção para certas figuras que ficaram, que são, às vezes são contadas como os que foram derrotados, né? Então, exato. Essa é uma questão da construção do conhecimento, né? E das opções que os humanistas fizeram na Europa, a partir, sobretudo, da Europa moderna, né? Mas já desde a medieval. Então, são opções que foram feitas que se construiu o conhecimento numa determinada direção, né? Ignorando toda a contribuição que os gregos tiveram de outras populações, né? Ontem mesmo eu estava numa banca e a gente teve que discutir, por exemplo, como que o telestério de Eleusis, né, aquele grande santuário de Deméter em Atenas, sofreu influências, né, ou tem uma colaboração, uma contribuição de artistas persas, né? Isso é fantástico, fantástico. Né? Então, como que o friso do Párteno, que mostra aquela procissão, tem a mesma configuração dos frisos de procissão no Apadana, né? Na Pérsia. Então, são coisas que a helenidade foi construída, tudo bem, pelos gregos, mas a contribuição e a participação de outras populações foi fundamental, né? E eu não sei por que a gente sempre fala só dos gregos. São muitas opções, ou talvez sejam as opções feitas desde a antiguidade de preservar documentos. Por exemplo, os fenícios não escreviam sobre eles mesmos, mas eles eram top, né? Então, depois os fenícios estão misturados com os judeus, e a Europa sempre perseguiu os judeus. Então, tem muitos caminhos. A construção do conhecimento sobre a antiguidade no Mediterrâneo tem uma trajetória muito diversificada, mas sempre valorizando, fazendo escolhas, né, que valorizaram a Grécia. Sei lá, é a minha ideia. Muito bom, muito legal, fantástico. Eu queria te perguntar, para a gente já, né, ir se direcionando para o nosso personagem de hoje, né, como, enfim, você sugeriu para a gente conversar sobre Dionísio I de Siracusa, que realmente, né, Siracusa tá no ocidente ali daquele mundo centrado em Atenas que a gente é tão exposto, né? Então, assim, a minha pergunta é, você escolheu ele dentre várias coisas que você estuda, ou você tem alguma proximidade em particular com o Dionísio I? Como é que, enfim, como você chegou em Dionísio I para ofertar ele como personagem para a gente? Olha, a questão é a seguinte, vou explicar. Nós, falando da construção do conhecimento sobre a antiguidade, a gente tem uma falha, me parece, hoje, que é esse atenocentrismo, né? Todos os manuais,
É Atenas, Esparta, é Corinto, é Tebas, né? E esses atenienses, esses espartanos, eles sabiam como o mundo grego, o mundo helênico era grande, né? Não é o Platão que fala que eles estão todos em volta da lagoa, que nem as formigas e os sapos, né? Eles tinham esse conhecimento. Por que o Platão foi lá para Sicília? Né? Eles tinham o conhecimento e sabiam que o mundo helênico ia muito além de Atenas, ia muito além de Esparta, né? Outras redes, como a rede dos aqueus, a rede dos dórios, eram redes enormes que abarcavam o Ocidente grego e também o Oriente, né? O Mar Negro e o que hoje está lá na Turquia, a Ásia Menor, né? Nós aqui focalizamos Atenas e focalizamos Esparta por uma questão historiográfica, por uma questão das fontes escritas, né, que foram preservadas por algum motivo, por essas escolhas que eu mencionei antes. O meu foco de pesquisa, eu sempre pesquisei muito mais o Ocidente grego, né, a Itália do Sul e a Sicília, né, sobretudo desde o mestrado, e depois passando pelo doutorado, sempre o meu foco de estudo foi o Ocidente helênico. E é daí que vem também essa minha ideia de que, por exemplo, em questão de urbanismo, o Ocidente esteve sempre muito, muito mais à frente do que a Grécia Balcânica, né? A malha ortogonal, os gregos inventaram no Ocidente, né? Mégara e Bleia, desde o século VIII, é ortogonal. Então, por que eu escolhi Dionísio? É justamente para sair dessa centralidade, né? O Gabriele me sugeriu falar de Péricles. O Péricles está em todos os manuais, a gente conhece o Péricles, mas tem personagens no mundo helênico que foram enormes, que foram gigantes, né? E Dionísio é um deles, né? Dionísio I de Siracusa. Certamente, Beatriz, e você fez uma escolha ótima em não seguir o meu conselho. Deixa eu te perguntar um pouco então sobre Dionísio I. Quem foi ele? Dá algumas indicações biográficas assim mínimas para quem não situa ele no tempo e no espaço. No espaço situa assim, mas no tempo talvez não. Dionísio I foi um tirano, classificado como tirano, de Siracusa, que é essa cidade quase tão grande quanto Atenas, na Sicília, né, que hoje é uma regione na Itália. Pois é. Então, o Dionísio I, eu acho que ele é o tirano mais longevo de toda a helenidade, porque ele ficou no poder apenas 38 anos, né? De 404, 405 a.C., no final do século V, até 300, quando ele morreu, 367, 366 a.C., né? Ele teve o poder autocrático nessa área todos esses anos, né? O Dionísio, então, o que é importante ressaltar é que ele nasceu nesse ambiente que é a Sicília, e isso é um traço extremamente importante para nós compreendermos a personalidade e o poder desse tirano. Porque a Sicília, entre as grandes ilhas do Mediterrâneo, é a que está colocada mais estrategicamente no centro, quase, praticamente, do Mediterrâneo. Ela é ponto de passagem. E ela teve, mais até do que Creta, mais do que Chipre e de outras, sei lá, a Sardenha, a Córcega, ela teve um papel até muito recentemente, século XIX, por exemplo, ela teve um papel crucial na transferência de conhecimento entre Oriente e Ocidente. Esse tema, Beatriz, da importância dessa região é muito central para a nossa conversa. Eu vou te pedir para a gente fazer um pequeno intervalo e vamos retomar já exatamente a partir disso.
Você ouve Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental, da Universidade de Brasília. Assine o nosso conteúdo no lugar em que você costuma ouvir os seus podcasts. E não se esqueça de deixar seus comentários. Fique por dentro de tudo o que rola na cátedra em arcai.unb.br. Vou repetir, arcai, com ch.unb.br. Estamos de volta à nossa conversa com a professora Maria Beatriz Borba Florenzano no podcast Arcai. Bia, você falava sobre o papel de Siracusa na própria conexão entre Oriente e Ocidente. A questão da Sicília e da inserção do Dionísio I numa tradição de tiranias siceliotas é fundamental para compreender esse personagem, né? A Sicília teve muitos tiranos, né? Os Deinomênidas e outros, né? E a Sicília tem uma característica, pelo fato dela estar no meio do Mediterrâneo e de ser uma ilha extremamente fértil e muito visada pela sua situação estratégica e pela sua fertilidade da terra, ela era muito visada por muita gente, né? Não só pelos gregos, mas também pelos etruscos, mais tarde pelos romanos, e ela era muito, muito visada pelos fenícios. Então, desde que os sículos, sicânios e elímios se estabeleceram na Sicília a partir da Idade do Bronze e dominaram, eram as populações dessa região na Idade do Bronze, com a chegada dos gregos e dos fenícios, já os fenícios no século IX, os gregos no século VIII, se estabelece uma disputa por território dentro da Sicília muito grande. Então, todas as cidades gregas da Sicília tiveram que enfrentar o poder dos púnicos e se meteram numa porção de guerra com os púnicos. E Dionísio não foi uma exceção nesse sentido, tá? Então, ele tinha essa problemática, que era os púnicos. Ele cresceu, ele devia ser adolescente quando Atenas invadiu a Sicília, mirou também a Sicília, a conquista da Sicília, que era um reservatório de trigo importante, né? Ele devia ser adolescente e ele aprendeu muito, deve ter aprendido muito com aquela situação, e ele, como as cidades se guerreavam entre si e brigavam com os púnicos, ele conseguiu um momento oportuno, que foi quando ele já tinha 20 e poucos anos, de se fazer eleger como um comitê para governar Siracusa, né? Siracusa, que sempre disputava o poder contra a grande cidade da Sicília, que era Acragas, e depois ele fez uma política de propaganda, dizendo que as outras pessoas do comitê, do conselho, eram traidores da pátria, e ele conseguiu se eleger autocrator em 405, 404, né? Então, no meio dessas disputas entre as póleis gregas, disputa das póleis com os sículos, que eram os habitantes que vinham desde a Idade do Bronze na Sicília, e disputa entre os gregos e os púnicos, e depois, logo depois da guerra com Atenas, que foi um desastre para Atenas, mas foi um desastre também para Siracusa, porque Siracusa só ganhou com a ajuda de Esparta, né, obedecendo àquela aliança dória, né, porque os siracusanos são dórios como os espartanos, né? Então, com a ajuda de Esparta, conseguiram escorraçar os atenienses, e aí, naquela situação de confusão geral, de conflito dentro da democracia siracusana, Dionísio consegue o poder. Mas ele sempre vai ter que batalhar, tem sempre os sículos pelo meio e os fenícios pelo meio. Beatriz, me permite só uma pergunta de esclarecimento sobre esta questão, porque tem registros de que tanto Dionísio I como o filho dele eram cidadãos atenienses. E eles, de fato, parecem ter cultivado uma relação, pelo menos do ponto de vista intelectual, artístico, cultural, até filosófico, né,
com Atenas. Como se dá esta passagem de Esparta para Atenas, digamos, na influência? Tá. Isso daí já é mais no século IV, né? Então, Atenas, no fundo, é um polo cultural, é como um imã, né? E vai continuar como polo cultural, me parece, sempre, né? Até hoje. Então, Pois é. então a questão no período arcaico, por exemplo, você confirmava a sua helenidade mandando oferendas para Olímpia, né, participando dos festivais em Olímpia. Isso no século V, desculpe, no período arcaico, século VI e V. No século IV, Atenas passa a exercer essa função de atração da intelectualidade, né, e aí tem o Filipe II da Macedônia também, né, que vão ofertar, vão participar dos festivais e para se reconhecer como heleno, né, como partícipe dessa helenidade no Mediterrâneo, participar das festividades já em Atenas, das Panatenaicas e assim por diante, né? Você que é filósofo deve lembrar melhor do que eu, que sou arqueóloga, desses detalhes que a fonte escrita nos traz, né? Agora, todos eles, os tiranos que antecederam Dionísio, mandavam as ofertas riquíssimas para Olímpia, né? Para demonstrar a helenidade, a participação nesse mundo helênico. Não sei se eu te respondo também. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. A Olímpia, nesse momento, também está controlada por Atenas, de certa maneira. Por Atenas, né? E eu queria te perguntar uma coisa, porque diante disso que eu estava lendo mais cedo, né, um pouco sobre o Dionísio, e uma coisa que eu li era isso, né, de que ele teve um domínio, um poder grande, né, nessa região. Eu acho que ele chegou a ter influência, inclusive, na Magna Grécia, e tem toda a disputa ali com Cartago, e aí eu fico com essa impressão assim, que tamanho que isso tinha, né? Porque a gente tem, como você colocou, né? A gente tem essa exposição a Atenas e Esparta, né? Cada um tinha lá seus pequenos impérios, né? Mas essas coisas eram equivalentes, assim, tipo assim, a Siracusa e a Sicília, dominada aí por Dionísio, qual o tamanho do poder dela em relação a essas outras potências, vamos falar assim? Bom, então eu vou dizer uma coisa, a partir dos anos 300, o Dionísio é reconhecido por toda a helenidade, inclusive por Atenas, como o interlocutor único contra Cartago e com os etruscos eventualmente. Então, ele tinha muito poder. A questão é a seguinte, a historiografia italiana, eu cito, por exemplo, o Braccesi, que é um especialista em tirania, ele fala com uma clareza muito grande, o Dionísio, o poder dele era tão grande, que ele, junto com Filipe II, é um antecessor dos monarcas helenísticos. Ele teve uma visão política e administrativa única no mundo grego, que ia se transformar ainda no século IV, porque a proposta dele, política, é uma proposta de um Estado territorial, e não um Estado centrado na polis, tá certo? Então, o domínio dele, ele faz a paz com Cartago, acho que na segunda guerra que ele enfrentou contra os cartagineses, ele faz a paz com Cartago, e ele se volta, você mencionou a Itália do Sul, ele se volta para a Magna Grécia, tá certo? Ele faz uma aliança com Locris, que é quando ele casa com a Doris, né, que era filha lá de alguém lá em Locris, no mesmo dia que ele casa com Aristomaque, que também é uma questão de política interna, né, No mesmo dia casa com as duas por uma questão de política. Uma questão política que sempre, era né? A prática normal das tiranias desde o período arcaico, né? O Gernet que fala le mariage des tyrans, os tiranos casam-se, tem uma política de casamentos que se voltam justamente para esse tipo esse tipo de prática, né? Então, olha o Dionísio, você falou do poder dele e de quão grande era. Ele controla, Locris é uma aliada, que é bem na Calábria, na pontinha, ele visa
conquistar todas as cidades do Golfo de Tarento, ele se mete com Crotona, ele ganha toda a passagem para o Tirreno através de Locris, tá certo? Destrói Hipônion, e entrega Hipônion para Locris, planeja fazer um canal para ele acessar o Tirreno via Locris, ao norte de Locris. Ele planeja ele começa a construir uma muralha que vai do Jônio até o Tirreno, e a partir daí ele faz todo o Golfo e entra pelo Adriático. Eu não sei se vocês sabem, Ancona é fundação do Dionísio. Ele era um grande negociante. Inacreditável, até lá em cima chegou. Ele chegou até lá em cima, ele era um grande negociante, ele negociou com os ilírios, ele negociou com os messápios, ele negociou com os lucânios para controlar a Liga Italiota, que era coordenada por Tarento, tá certo? Ele negociou ele conquistou Crotona, destruiu, arrasou Crotona, né? A única pedra que ele não conseguia era o estreito. Então, ele pensava ele precisava do estreito, precisava de Régio do lado dele, e por vezes ele conseguiu Régio e outras vezes não. Tanto que Platão, quando estava lá junto com ele, no começo lá do século IV, foi embora logo antes que ele tentou tentou conquistar Régio, né? Então, como se Platão tivesse sido aquilo uma afronta demais, porque ele estava se voltando demais contra a estrutura da polis. Mas ele visava um estado territorial, né? Ele controlava o Estreito de Ótranto, ele fez alianças com os epirotas, né? Então, aí o que aconteceu? Quando ele já estava lá em cima no Adriático, os cartagineses aproveitaram para atacar de novo. Aí ele teve que voltar correndo para Sicília, né? Então, é um cara que, nesses 38 anos, ele tinha uma visão muito grande. Aristóteles dedicou várias passagens a ele. É uma pena que Timeu e Filisto, esses historiadores, ficaram só em trechos esparsos no Diodoro Sículo e numa outra fonte. Mas Tucídides fala dele também, né? Então, ele era realmente muito grande, e é por isso que Platão vai para Siracusa, porque a Sicília é uma peça fundamental da helenidade, né? E que a historiografia deixou de reconhecer, me parece. Não sei se eu estou puxando a sardinha para o meu lado, mas por tudo que a gente lê, e a Sicília era uma coisa, um cadinho onde a helenidade foi construída também, assim como a Itália do Sul. Tarento era importantíssima, né? Crotona, que recebeu tantos filósofos, Eleia, que também recebeu tantos filósofos. A helenidade foi construída com a contribuição de todos esses helenos espalhados pelo Mediterrâneo, e não só da Grécia balcânica, né? E o próprio Platão, né, como você mencionou, ele parece muito atraído, né, por essa região, né? Ele é muito atraído pelos eleatas, né? E ele tem essa viagem nesse período que ele passa com Dionísio, né? Ele ficou um tempo lá em Tarento, né? Confabulando com aquele tirano também de lá, o Árquitas. Depois acho que ele passou por Crotona, passou por Locris, né? E chegou lá as fontes não são claras, né? Não se sabe se ele, em Siracusa, se ele entrou muito, muito em contato com o Dionísio I. Ele fez do Dion, que era cunhado do Dionísio I, né? Ele era acho que ele era irmão da Aristomaque, de uma das mulheres do Dionísio. Ele era muito jovem, e ele ficou fascinado pelo Platão, e foi ele que depois trouxe o Platão de volta à Sicília, aconselhando o filho do Dionísio, né? O Dionísio II, mas isso já é um outro capítulo. Mas, de toda forma, Agora, essa história da peça dele, da aproximação com Atenas, tem a ver com essa
ele como se fosse um monarca helenístico antes do tempo, né? Porque ele era associadíssimo ao Filisto, que era um historiador, né? O Filisto defendia e estava sempre próximo dele, né? Só no fim da vida, que aí ele já desconfiava de todo mundo, mandava matar todo mundo, é que o Filisto se afastou. Mas ele tinha essa preocupação, além de ser um soldado militar, além de ser um conquistador de territórios e de pensar num Estado grande, não é? Ele tinha essa preocupação de se fazer reconhecer pelo mundo grego como um monarca helênico, né? Como um autocrator, né? Helênico. E, de fato, acho que me parece que essa atração, né, digamos assim, parece um desejo mesmo de transformar, né, a região com razão e com que seria justo, né, numa espécie de polo cultural também, né? Acho que provavelmente todo tirano que se vê, né, com esse poder, e não no mau sentido, né, mas tipo, de fato tem uma influência importante assim, acho que às vezes tem também esse desejo de ser reconhecido, né, no âmbito cultural, né. Eu acho que não tem a menor dúvida. Eu acho que já desde antes, né, não foi o Ésquilo que foi, acho que, não sei se foi o Hierão ou o Gelon que trouxe o Ésquilo para encenar as peças, o Píndaro, quantas odes não tem o Píndaro sobre os governantes da Sicília, não é? Eu acho que existe esse desejo de reconhecimento por parte dos ciceliotas e mesmo do pessoal da Magna Grécia, como helenos, mas existe também o reconhecimento dos gregos da Península Balcânica e da Ásia Menor, de que ali fazia parte do mundo helênico também. Eu acho que a coisa era mútua, né? Os artistas, as redes de artistas que circulavam, né? Os cadernos com as instruções para talhar pedra, com os modelos, os cadernos de modelos de mosaicos, modelos de esculturas, circulavam por todo o Mediterrâneo. São muitas redes que são sobrepostas no Mediterrâneo, né? Muitas filias diversas, e eles se reconhecem, né? O Aristóteles não fez quantas constituições? Vocês devem saber melhor que eu, mais de 100, né? 170, acho. 100 e alguma coisa. E nas constituições do Aristóteles tem as constituições das cidades, das polis do Ocidente também, não é mesmo? Com certeza. Então, lá incorporadas, eu acredito. Né? Não é muito a minha praia. Mas, Beatriz, a tua praia você conseguiu mostrar muito bem hoje nesse podcast. O tempo é tirano tanto quanto Dionísio I, talvez um pouquinho mais ainda. Eu queria, na verdade, te agradecer por esse passeio pela cultura material não atenocêntrica, por uma vez, né? Que você nos proporcionou hoje nessa conversa. Hoje não foi tanta cultura material. Mas isso também, né? E também por essa apresentação dessa personagem que conseguiu construir um modelo de poder que foi anterior quase ao próprio modelo de poder que viria depois dele, né? Quase que se antecipou às grandes monarquias helenísticas. E a gente queria te fazer uma última pergunta, onde que as pessoas que estão nos ouvindo podem encontrar o teu trabalho, teus escritos, teus relatórios? Olha, então, nós temos um site, né, que é o www.labeca.mai.usp.br, é só entrar Labeca, né, Laboratório de Estudos sobre a Cidade Antiga, onde estão todos os nossos projetos, tem um banco de imagens grande, tem várias maquetes virtuais, né, tem um porto grego, uma cidade grega, um templo grego, tem inclusive 2 ou 3 vídeos curtos, né, sobre o Ocidente grego.
Bom, tem o meu Academia, que tem alguns artigos, algumas coisas que eu fiz, né? Eu escrevi um artigo especificamente sobre a chegada dos gregos e a fundação de Siracusa, que está naquela revista lá do Sul, dos cadernos Leparque. É um artigo técnico de arqueologia. O Labeca tem um Facebook também, então agora nós vamos ter essas jornadas virtuais do Labeca. Justamente eu vou apresentar a cidade de Locris, eu fiz uma gravação sobre a cidade de Locris. Eu acho que o principal recurso é realmente o site do Labeca, que tem as cidades, por exemplo, se clicar no mapa em cima de Siracusa ou em cima de Locris, aí abre uma série de imagens, né, que as pessoas podem acessar. É um site, é difícil de manter o site atualizado por conta de falta de recurso, né? E eu mesma pago... Bem sabemos. Eu mesma pago da minha bolsa de produtividade do CNPq, eu pago para manter o backup do site em dia, mas a atualização é mais complicada, né? A gente depende dos estagiários, agora essa época de pandemia, os estagiários não têm ido, então... Mas eu acho que é por aí. Olha, mas ter um site e manter com tanta coisa já é uma vitória, viu? Pode saber. Que bom que vocês estão resistindo. A gente resiste no estado de São Paulo porque nós temos a Fundação de Amparo à Pesquisa do estado de São Paulo, que é a FAPESP, que nos ajudou muito. A FAPESP ajudou, é a principal responsável pela montagem do Labeca. Né, e todas as viagens que nós fizemos à Sicília, ao sul da Itália, né, com os alunos, foi a FAPESP que nos deu o apoio. Né? Durante, acho que 9 anos, a FAPESP nos apoiou. Continua nos apoiando, ainda temos um projeto financiado pela FAPESP. Muitíssimo obrigado, Beatriz. É realmente um prazer te receber nesse espaço virtual. Espero que você também tenha gostado de apresentar um pouco dessa figura tão especial do Dionísio I. Eu passo a palavra para o Gustavo para poder encerrar esse podcast. Obrigado. Beatriz, muito obrigado. Foi muito bom te receber. Espero que a gente possa voltar a ter outras conversas no futuro sobre outros personagens do mundo antigo e de preferência personagens mais periféricas, né? Que são os que eu mais gosto. Tá bom, então. Muito obrigada a vocês. Eu que agradeço a oportunidade. Eu poderia falar mais 1 hora sobre o Dionísio, mas acho que também a audiência cansa. Mas é realmente um personagem fascinante. Agradeço a vocês a oportunidade. Você ouviu Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental. Produção de Fernanda Pio, Gabriele Cornelli, Gustavo Gomes e Susumu Matsui. Locução Marcela Diniz. Trilha de Dan Bodan. Assine o Podcast Arcai no seu agregador favorito e deixe sua avaliação. A Cátedra Unesco Arcai integra o programa de pós-graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.unb.br. Até a próxima!